Vibe Mundial FM. No programa de hoje eu vou conversar com vocês sobre o quê? O poder transformador para 2021. É isso aí, no comando do som tá lá o Pedrão, sempre pronto e firme para dar o auxílio aqui, para que tudo chegue legal e bacaninha para vocês. E esse tema que eu vou desenvolver hoje, na verdade, ele pode ser utilizado para a vida inteira, obviamente. Mas como estamos na semana que representa o Réveillon, hoje, né, nós estamos nessa sensação da virada de que vai ser um ano melhor, que vai ser um ano mais bacana, isso e aquilo. Gente, posso garantir para vocês. Se você não mudou nada, o ano simplesmente será uma continuidade. Nós estamos no momento atual, esta é a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos. Eu vejo que nós estamos muito naquela dependência de que o governo faça, que o mundo isso e aquilo, que etc. tal, mas a gente esquece de nós mesmos. Se nós não mudarmos todas as referências que temos do que não gostamos, do que não apreciamos e etc., isso sempre será um reflexo. Aí que vocês pegam, na própria psicologia, isso é uma coisa extremamente comum, as pessoas conversam, né? Falam que o mal que você vê no outro, na verdade, é um mal que está refletido dentro de ti mesmo. Por isso que quando existem os grandes seres, né, estou falando de seres assim, de uma hierarquia, vamos colocar esse termo para uma fácil compreensão, que estão sintonizados com a categoria de um Bodhisattva, de um Buda, de um Manu, de um Avatar. Vocês podem ver que eles, em relação ao que ocorre no mundo exterior, eles nunca possuem, através do que eles adquiriram de consciência e vibração, por que não dizer assim, eles nunca alteram o que realmente eles têm como trabalho e missão. Nós hoje vivemos um bombardear de informações diárias que faz com que nós, muitas vezes, mesmo sem perceber, de uma forma inconsciente, a gente se torne o reflexo disso. Nós precisamos aprender a nos neutralizar um pouquinho de todas essas energias e essas vibrações que são introjetadas para nós. Nós temos alguns desafios políticos que acabam se reverberando. Quando só pelo simples fato de eu falar a palavra política aqui no programa, já algumas pessoas já começam a pensar nas suas tendências, querer saber qual é a minha, vamos então discutir e tal, mas não é uma discussão normalmente sadia na realidade. Como que você vê isso hoje, Pedrão? Esse lance de política, dá para conversar sobre política por aí? Existem partidos assim terríveis, né? O Pedro está procurando alguma coisa ali com o que eu respondi para ele, né? Mas é complicado, né, Pedrão? Complicadaço, né? Então a gente tem que parar de ser um reflexo de tudo que é introjetado desse jogo, né? Dessa Matrix, como o próprio filme, o Matrix, falando de uma forma mais correta, né, no inglês. Mas o que nós precisamos entender? Nós temos esse poder transformacional em nós, que se soubermos atuar com essa energia, hoje eu vou conversar com vocês sobre os elementais autogerados, vamos entender o que são elementais, o que são essas forças que estão totalmente associadas aos nossos sentidos, às nossas captações e percepções sensoriais. Com isso, nós formamos energias que estão introjetadas em nós constantemente. E como eu sempre falo aqui nos meus programas, nós temos o quê? Nós temos uma sintonia real e verdadeira nos mundos sutis com o que verdadeiramente somos. No mundo físico, normalmente, as realidades opostas se atraem. Porque o que não está em você, você busca normalmente no outro, você se sente atraído, você gostaria de entender. Isso acaba envolvendo relacionamentos, várias coisas. Mas no mundo sutil, não. O que é análogo se sintoniza. Então vamos começar a refletir em relação a isso para depois conversarmos o que são as energias, o que representam as energias dos elementais. Nós temos, né, na atualidade, esse astral poluído, como eu já fiz um programa recentemente. Nós temos uma energia extremamente poluída por causa de todos os desafios que todos nós estamos vivendo. Mas se você permite com que essa energia ela faça parte do seu ser, e você não vibra energias boas para dar a volta, para conseguir dar a virada, que é exatamente o tema do programa, que eu vou dar algumas dicas e toques aqui para vocês, são extremamente simples, mas muitas vezes esquecemos de fazer,
que seria essa possibilidade de transmutar a energia dos elementais autogerados que não estão condizentes com o que realmente queremos, a gente se sintoniza com essas forças e pelo fato de vibrar isso, a gente abre um duto para que tudo isso se projete em nós. Então uma pequena energia pode se tornar um verdadeiro monstro que está dentro de ti. E esse monstro foi criado por você. Na verdade, ele não é você. Ele foi criado por você. Porque quando eu falo você, no sentido literal, todos nós, independente de qualquer coisa, temos essa centelha espiritual. Essa força de Deus, que independente de religiões ou as nomenclaturas que vocês apreciem, todos nós temos. Este é o verdadeiro eu. Este é o ser causal, este é o verdadeiro ser espiritual que habita dentro de você. Mas através da energia da sua alma, você encapsula este eu verdadeiro, este eu causal, e através dessas energias, que muitas vezes elas são contrárias ao seu real propósito, você faz com que essas forças estejam vivas dentro de ti e elas vão formando, como eu sempre brinco aqui no programa, uma lona de caminhão em relação ao seu sol espiritual, ao seu verdadeiro eu que está dentro de ti. Então, todos nós temos um eu verdadeiro e um eu, por que não dizer assim, temporário, de acordo com a nossa possibilidade transformacional. Nós podemos colocar isso no sentido mais evoluído, todos nós nos conectarmos a uma verdadeira evolução para transformarmos a energia do planeta, que é análoga ao que somos como uma energia coletiva. E esta força, esse poder transformacional, que todo mundo vibra isso, pelo menos um pouquinho, sempre no Réveillon, né? Ah, vai ser um ano melhor, isso e aquilo, mas daqui a pouco já está vivendo todas as suas autossabotagens, que são exatamente esses elementais autogerados, que muitas vezes permitimos, através da captação dessas energias negativas, estão dentro de nós. Aí você pergunta, que elementais autogerados são esses que você está falando, Newton Schultz? Vamos lá. Os elementais, eles representam a força dos elementos, por isso que eles são chamados popularmente de elementais. E nós conhecemos eles como fadas, gnomos, salamandras, nereidas, ondinas. São todos seres da natureza criados e gerados através da própria força da natureza. Então, quando nós pensamos em energia dos elementais, eles podem, e na verdade, eles projetam através das nossas vibrações a criação de seres, que são esses que eu falei popularmente, que estão sempre próximos a nós, as crianças. Quando elas estão naquele momento bem infantil mesmo, eles têm os seus amiguinhos imaginários, eles brincam sozinhos, mas na verdade eles não estão sozinhos. Na pureza que ainda existe dentro deles, né, destas crianças, eles entram em sintonia com esses elementais e nós temos isso em tudo. Para você compreender, os elementais eles estão associados diretamente, como eu disse, com as forças sutis da natureza. Então, quando pensamos, estamos gerando energias de elementais que, de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, eles criam e geram uma energia específica que, com o tempo, se tornam seres. Daí que, no sentido da clarividência de quem possui a condição de observar, de entrar em sintonia com esses elementais, que existem inúmeras formas diversas de manifestação deles. Essas energias, elas assumem a forma de acordo com o que nós vibramos. Daí existe uma diversidade muito grande. O mundo astral é um mundo plástico, o mundo mental também. Conforme a gente sintoniza uma energia, a gente cria algo, isso nos pertence, isso está dentro de nós como uma força viva, novamente digo, com o nosso simples pensar. E esta energia, ela vai adquirindo uma forma de acordo com a intensidade da alimentação que você gera. Agora acho que fica um pouco mais fácil de entender. Pensem, meditem, reflitam agora sobre uma pessoa que só tem pensamentos negativos.
Ela sempre está pensando nos problemas e isso está consumindo ela. Ela nem dorme mais direito e etc. Que tipo de elemental ela está criando e gerando? Porque os elementais, eles não possuem livre-arbítrio. Vamos entender legal isso agora. Como eu disse, eles estão associados aos elementos. Então poderíamos dizer que temos elementais do ar, do fogo, da água e da terra, que vibram diretamente o que nós temos como consciências resolutas em nós. As energias que pensamos geram energias associadas aos elementais do ar. As energias que nos motivam, que vibram a nossa energia astral, estão associadas diretamente aos elementais do fogo. Os elementais da água se associam à nossa vitalidade, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e os da terra em relação a como agimos. Como trabalhamos diretamente com a coagulação dessas forças do pensar e do sentir, promovidas através de ações. Então, estas energias, elas não possuem livre-arbítrio. Seria como se fosse, né, vasos vazios que estão associados ao nosso livre pensar, ao nosso livre sentir, e nós vamos colocando conteúdo dentro desses vasinhos. Então, o vaso energético, só para uma fácil compreensão, ele está ali presente e ele está pronto para receber o que você vibre ininterruptamente. As pessoas sempre estão pensando, sempre estão sentindo, sempre estão vibrando energia, sempre estão realizando algo, e com isso você está colocando energias e vibrações dentro desses potinhos, criando os seres que são esses elementais autogerados, agora dá para entender de uma forma perfeita o termo, e eles ficam próximos a nós. Na brincadeira, quer ver, seria mais ou menos que nem aquele filme que passou Divertidamente. Alguém lembra desse filme? Você lembra desse filme, Pedrão? Divertidamente? Era um desenho, né? E tinha os bonequinhos dentro da cabeça da criança, e tinha ali a tristeza, tinha ali a alegria. Era muito interessante esse filme. Recomendo que você veja com as suas crianças, Pedrão. Divertidamente. Divertidamente. Então, eles representariam essas forças que, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos condicionando as energias dos elementais. Só uma lembrança, né? Que eu achei esse filme bem engraçado, né? Então, quando nós estamos vibrando só energias densas, você está colocando conteúdo denso dentro desses vasos. E quando você alimenta isso com constância, que se torna uma alimentação de longa duração, o que ocorre? Isso começa a se tornar um ser. Agora que está uma chave, que depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, com esse poder transformacional, né? Que seria transformar possíveis vícios, autossabotagens em virtudes e potencialidades. Porque se os elementais eles não possuem livre-arbítrio, por mais difícil que seja, nós podemos tirar esse conteúdo desses vasinhos que eu coloquei de uma forma simbólica aqui e colocar novos conteúdos, mas não é tirar tudo de uma vez e colocar. Você tem que ir retirando devagarzinho, isso muitas vezes machuca, não é muito fácil. De repente você foi, um exemplo bobo aqui, você foi ofendido por alguém que você tem muito apreço, que você tem muito carinho. Isso vai te magoar, você vai falar, puxa vida, por que fez isso, né? Mas o problema está onde? No sentido de você alimentar demais isso. Aí você não trabalhar o perdão, você não trabalhar a compreensão, você não trabalhar o entendimento do porquê isso aconteceu. Aí a pessoa recebe só a percepção através dos seus sentidos. Olha os sentidos entrando aí. A sua visão, a sua audição, que são as formas de você captar a informação. Então, com isso, você entra em sintonia com a informação que você recebeu, e se ela foi triste para você, se você ficar alimentando isso, cada vez mais pertence ao seu próprio vaso. E quanto mais você alimenta essa energia, você fica preso nisso, mais essa energia se torna forte, a um ponto dela se tornar um vício. Vibe Mundial 95 FM.